Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje vamos fazer a correção nesse vídeo, desta vez a correção desta prova aqui que eu estou mostrando a vocês, a Universidade Federal do Piauí. Desse vídeo aqui trago para vocês especificamente as provas de nível E, tá? Então são provas de nível superior. Já fiz a correção no vídeo anterior das provas de nível médio e agora nós vamos para as provas de nível superior. E aí vamos lá, né? Vou trazer aqui para vocês. Já adianto que essa prova ela também teve um nível muito bom, então a gente consegue aí com os vídeos que nós já trouxemos aqui no canal, a gente consegue resolver com tranquilidade. E vamos lá, vamos iniciar aqui na parte de regime jurídico na questão de número 11, onde começa, né, essa parte especificamente aí que nós vamos trabalhar aqui no vídeo, tá? Então vamos lá, questão de número 11, a responsabilização do servidor público federal decorre da lei número 8.112 de 90, que é o que a gente trabalha bastante aqui no canal, que lhe impõe obediência às regras de conduta necessárias ao regular andamento do serviço público. Nesse sentido, considerando o que dispõe a mencionada lei sobre as responsabilidades do servidor, marque a opção correta. Então, ó, importante sempre destacar o que a questão solicita, ele quer a correta. As sanções civis, penais e administrativas não podem ser acumuladas, pois são independentes entre si. A responsabilidade civil decorre somente, cuidado com essas palavras, tá? De somente, a responsabilidade civil decorre somente, vou deixar destacado aqui, de ato comissivo que resulte de prejuízo ao erário ou a terceiros, mas não decorre de ato omissivo. A obrigação de reparação dos danos causados pelo servidor não se estende aos seus sucessores. Será que se estende ou que não se estende? Será que a outra pessoa tem culpa de uma coisa que um antecessor seu fez, né? Um familiar? A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria. Será que quando você tem uma absolvição criminal que negue a existência do fato, a responsabilidade administrativa também será afastada, né? Então fica a pergunta no ar. E letra E, o servidor responde civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, estando isento de responsabilidade penal decorrente de suas condutas. Então, será que eu posso cometer alguma infração penal e, por eu estar no meu cargo público, né, na minha função pública, no exercício da minha função, mesmo que seja irregular, eu estou isento dessas responsabilidades decorrentes dessa minha conduta errada, responsabilidade penal? Então vamos lá. O que é que a Lei 8.112 fala para a gente sobre isso? Então, primeiramente, na letra A, a gente tem aqui que as sanções civis, penais e administrativas não podem ser acumuladas, elas são cumulativas. Então aqui, ó, esse primeiro está erradíssimo, então essa aqui não é, tá? Essa aqui está errada. A responsabilidade civil decorre somente, não é, de ato omissivo ou comissivo, tá? Então tá errado aqui também, fala somente, então isso aqui deixa esse item errado. Então a gente tem que o primeiro aqui está errado, letra B também está errada. A obrigação de reparação de danos causados por servidor não se estende, ela se estende, porque se você parar para pensar, digamos que a pessoa roubou, né, a administração pública, ela de alguma forma usurpou os bens, ganhou alguma coisa de forma irregular, aquela pessoa, se de repente essa pessoa morre, todos os bônus que essa pessoa ganhou, a casa vai passar para o nome do seu herdeiro, seu sucessor. Então essa pessoa tem que o quê? Tem que reparar os danos causados pelo servidor. Então essa aqui também está errada. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência de fato ou sua autoria. Perfeito. Porque ó, se uma instância maior, né, que é a absolvição criminal, chegou à conclusão que não existe nenhum fato, não existe nenhuma prova, não existe nada que comprove que há existência de algo errado que você fez, atribuído a você a sua autoria. Então, se aqui em cima, na responsabilidade penal, você foi comprovadamente constatado, né, que você não foi o responsável, não foi o autor daquele ilícito penal, então você está livre. Então, letra D aqui, perfeita, tá? Ok? Letra E, o servidor responde civil e administrativamente pelo exercício irregular do cargo, estando isento. Não está isento. Se você fizer alguma coisa errada, como essa outra alternativa aqui fala, né, você é responsável de forma civil e administrativa, até penal, se você cometer alguma coisa no exercício do seu cargo, tá? Então, questão 11 aqui, letra D, sem medo de errar. Questão 12, já trago aqui para vocês que essa questão 12 aqui
na minha visão, ela é polêmica, provavelmente ela vai ser anulada, né? Não sei quando é que vai sair o gabarito definitivo. Vamos lá. A Lei 8.112 trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A respeito do que dispõe esta lei sobre o provimento de cargos públicos, pode-se afirmar que a idade mínima de 21 anos é requisito básico para investidura em cargo público. Será? A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório de 36 meses. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias contados da publicação do ato de provimento. Vamos lá, vamos passo a passo. Primeiro, letra A. Não são 21 anos e sim 18 anos. Então, o primeiro item aqui está errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação, não, com a posse. Assinatura do termo de posse, tá? Então, aqui também está errado. Letra C. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento ficará sujeito a estágio probatório de 36 meses. E aí que está a questão, né? Por quê? Será que isso aí é verdadeiro? Se você for olhar lá no artigo 20 da Lei 8.112, lá no artigo 20, a gente vai ver que lá fala 24 meses e lá no finalzinho tem assim, ó, vide emenda constitucional número 19. E lá nessa emenda constitucional número 19 fala que são 3 anos. E 3 anos tem 36 meses. Então, minha opinião, essa alternativa aqui está correta. Inclusive, ela bate de frente com a questão que eu respondi na prova anterior, né, da parte de nível médio. Se você não viu, recomendo que você veja lá. Então, aqui, inclusive, acho que se eu não estou enganado, era a questão número 20, que era basicamente a mesma coisa, falando aqui dentro de uma outra alternativa, e confirmava que era 36. Ou seja, a própria banca se contradiz aí numa prova, né? Numa prova ela marca uma coisa, na outra, nível D e nível E, ela tem essa diferenciação. Na letra D, ele fala: o concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Perfeito também. Ou seja, esse aqui também está correto. Ó, vamos lá. O que eu marcaria se eu estivesse nessa prova diante dessa situação? Eu marcaria a letra D. Por quê? Vamos lá. Primeiramente porque eu sei que absolutamente a 8.112 coloca esse item aqui dessa mesma forma que está lá. Então esse item D está exatamente igual o que está na Lei 8.112. Já a letra C não está exatamente como está na Lei 8.112, apesar de, constitucionalmente falando, e dentro da própria Lei 8.112, isso você teria que clicar no link e ver essa emenda constitucional, informa que são 36 meses, que são 3 anos. E aí vem, primeiramente, ele fala 36 meses, lá fala 3 anos. Ou seja, já não está exatamente igual. Mas não vejo como incorreto. Mas eu marcaria a D só para evitar, caso de alguma forma a banca dissesse: ah, não vamos aceitar o recurso por alguma razão, vou ter que entrar na justiça e tal, eu não queria esquentar a cabeça. A D eu teria mais certeza do que a C. Apesar de eu saber que as duas estão corretas, eu iria de D. O gabarito informa de fato que é a letra D, mas C e D estão corretas. Então essa questão 12 aqui, ela precisa ser anulada, tá? Mas, ó, sempre que tiver uma questão que você viu, tem certeza que tem 2 itens, aí você, cara, esse negócio aqui tem que ser anulado. Marque aquela que você acha que é mais correta, tá? Porque você não sabe se de fato vai ser anulado. Gente, tem questões absurdas que não são anuladas. Então, para evitar, vá naquela que é mais certa dentro das certas, né? Assim como quando for uma questão errada, marca a mais errada dentre as erradas. Então, aqui, letra D, e você vai encontrar isso lá no artigo 20, como eu falei. E essa outra aqui, essa outra parte aqui, tem lá no artigo 12, tá? Então você pode dar uma conferida lá para você ler e tal. Recomendo que você veja. Tem vídeo aqui no canal, né, sobre isso, você pode abrir. Então clica lá na lei, eu sempre deixo o link aqui embaixo das playlists para você poder acompanhar, tá? 13. É possível que o servidor estável seja reinvestido no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Este ato de retorno do servidor é previsto na Lei 8.112 pela via da readaptação, reversão, reintegração, recondução ou remoção. Qual delas? Qual delas vai ser, tá? Vamos lá, pessoal, eu gravei um vídeo recentemente falando exatamente desses itens aqui, que está lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é o @marquescruz, tá? Então, deixar aqui, ó, ficou mais fácil, @marquescruz. Siga lá, tem um Reels que eu coloquei que falo exatamente o que é cada um desses, né? Mas vamos revisar rapidão aqui o que é readaptação. É o retorno do servidor que de alguma forma sofreu uma limitação física ou mental. Então sofreu alguma limitação, ele volta, ele é readaptado. Se
essa readaptação não funcionar, ele é aposentado. A reversão é o retorno do servidor aposentado. Então, é um servidor que estava aposentado, por alguma razão ele não pode mais ficar aposentado, ele reverte, ele volta. Então, é a reversão. No caso, a reintegração é o retorno do servidor que teve, de alguma forma, né, ele teve uma demissão que foi invalidada judicialmente. Então, esse ele é bem forte aqui, bem forte para a gente poder memorizar isso. Ó. Ela foi invalidada, certo? Então, quando a gente tem invalidada a sua demissão, ou seja, é um ex-demitido, que ele vai voltar, ele foi reintegrado, beleza? Então, nós temos aqui que a resposta, de fato, dessa aqui, a 13, é a letra C. A recondução. Vamos lá. Imagine que você é um servidor estável, e você assumiu passou no outro concurso, assumiu um novo cargo lá, assumiu uma nova vaga, um novo cargo, novo código de vaga. E aí, de repente, você foi reprovado na avaliação de desempenho do estágio probatório. E aí, o que é que acontece? Você, teoricamente, vai ser o quê? Exonerado. E o que é que acontece, então, né? Você vai voltar, vai ter direito a voltar para o seu cargo anterior, e isso se chama recondução. A mesma forma acontece com a pessoa que estava no seu cargo. Quando você volta para aquele cargo, né, dependendo da situação, essa pessoa vai voltar para outro lugar também. Então essa pessoa vai ser reconduzida a outro cargo. E a remoção é o deslocamento de um servidor no âmbito da mesma instituição, que pode acontecer a pedido ou a ofício. Ou seja, o próprio servidor pode pedir, ou a própria instituição pode mandar um ofício lá e mandar ele lá para a caixa preta. Mas isso não acontece, senão existem regras aí, tá? 14. Com base no que dispõe a Lei 8.112, acerca dos direitos e vantagens dos servidores públicos, assinale a opção incorreta. Vamos destacar aqui esse incorreta. Ó. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Ele quer a incorreta. Vamos seguindo aqui. Ó. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor vantagens como indenizações, gratificações e adicionais. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias, como com pousada, alimentação, locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Vamos lá. Ele quer a incorreta. E essa questão, diferentemente das questões da outra prova de nível médio, ela trouxe aqui a casquinha de banana, né? Porque, ó, remuneração não é esse conceito. Esse conceito aqui é de vencimento, certo? E o vencimento, a remuneração é a retribuição pecuniária mais os adicionais. Então, esse item aqui não é remuneração e sim vencimento. Então, como ele quer incorreta, é a letra A. Todos os demais estão corretos. Questão 15, né? No que diz respeito ao regime disciplinar previsto na Lei 8.112, marque a opção que indica a penalidade disciplinar que deverá ser aplicada ao servidor ocupante de cargo efetivo em caso de insubordinação grave em serviço. Olha aí, pessoal. No caso de insubordinação grave em serviço, o que será que vai acontecer? Será que vai ser somente uma advertência? Será que vai ser somente uma suspensão ou uma demissão? Ou uma multa, ou uma destituição do cargo em comissão. Então, nesse caso aqui, gente, ó, convido vocês a lerem lá e assistirem o vídeo aqui que a gente tem, né, sobre justamente essas penalidades. E tem lá nos deveres do servidor e das proibições, que está lá no artigo 117. Então, convido a você pegar a lei a 8.117. Também tem um vídeo recente que eu fiz aqui respondendo uma questão de outra prova, acho que é do UFMA, tá, que eu falo sobre isso aqui especificamente, tá. Então você vai lá no artigo 117 e você vai ver quais situações que são proibidas ao servidor. E tem outros artigos que a gente vai ver separadamente que vão dizer o que é advertência, suspensão, demissão, qual situação que pode existir uma multa e em qual situação que existe essa destituição de cargo em comissão. Nesse caso específico aqui, é uma coisa grave, é uma insubordinação em serviço. Então, uma insubordinação em serviço, de acordo com a Lei 8.112, analisando todos os artigos relacionados a isso, a gente tem que, de fato, demissão. Então, aqui 15, letra C. Questão 16. As férias do servidor público são garantidas tanto pela Constituição Federal de 1988 quanto pela Lei 8.112. Levando em conta o que se encontra na Lei 8.112 em relação às férias, é correto, falando de férias, é correto afirmar que
O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumulados até no máximo de 2 períodos no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Será? Para o primeiro período aquisitivo de férias, são exigidos 24 meses. Será que a pessoa, para poder tirar férias a primeira vez, precisa de 2 anos? Né? Será? As férias poderão ser parceladas em até 4 etapas. Será que são 4 etapas? Desde que assim requeridas pelos servidores, sendo de interesse da administração pública. As férias do servidor não podem ser interrompidas, nem mesmo por necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Será? Será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/5 da remuneração do período de férias. Será que é 1/5? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é que a Constituição e a Lei 8.112 falam, né? Todos esses pontos aqui que eu destaquei estão errados. Na letra A, a gente tem que a nossa resposta correta, porque o servidor fará jus a 30 dias de férias, tá? Beleza? Que podem ser acumuladas até no máximo de 2 períodos, tranquilo, perfeitamente, no caso de necessidade do serviço. Ou seja, você não vai fazer isso naturalmente, a não ser que haja uma necessidade muito grande, você não tirar férias no ano, você vai tirar as 2 depois, tá? Então até no máximo 2 períodos, mas você não pode acumular 3 anos de férias, tá? Ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. No caso do pessoal que trabalha com raio-x, não pode fazer isso, tem que tirar férias de 6 em 6 meses, tá? Então a letra A já é a correta. Vamos só falar por que as demais estão incorretas. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 24, não, são 12. 12, então aqui está errado. As férias poderão ser parceladas em até 4, não, são 3 etapas, tá? As férias do servidor não podem ser interrompidas, elas podem ser sim interrompidas caso haja necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. No vídeo lá, que eu falo sobre isso, né, sobre esse tópico aqui, eu menciono a situação que já aconteceu. Será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/5, não, gente, é 1/3. Terço de férias, tá? Então, questão 16, correta, letra A. Vamos para o item questão 17. A respeito dos deveres e proibições previstas ao servidor pela Lei 8.112, ou seja, artigo 116, 117, marque a opção incorreta. Ele quer saber deveres e proibições, ele quer saber qual do que a gente tem aqui como alternativa é incorreto. O servidor deve cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais. Você tem que cumprir uma ordem de um seu superior, mesmo aquela ordem sendo ilegal? Será? O servidor tem incumbência de guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Será que o que acontece na repartição você não pode falar com ninguém de forma alguma? Tem que guardar, tem a incumbência, tem a obrigação de guardar sigilo? Será? Não é permitido ao servidor ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Será que o servidor, para poder sair, tem que pedir ao chefe? Eu vou aqui rapidão aqui, só botar meu carro para lavar. Tem que pedir autorização ao meu chefe? Será que eu posso fazer isso? Então não é permitido. É proibida a participação em gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, e o exercício de comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Será que a pessoa que é servidora pública, ela não pode, de forma alguma, exercer o comércio, ou como acionista, cotista ou comanditário? Será que não pode de forma alguma? Será que é proibido mesmo? Por último, não é permitido ao servidor utilizar pessoal ou recursos de material de repartição em serviços ou atividades particulares. Será que eu não posso ficar imprimindo as coisas na impressora lá do meu trabalho? Pedir ao técnico de TI para poder agitar meu computador pessoal? Será que eu não posso fazer isso? Será? Será? Então vamos lá. Ó, ele quer saber qual é incorreta. O servidor deve cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais? Não, gente, não, de forma alguma. Você não deve cumprir uma ordem ilegal. Já pensou, você está lá no seu trabalho, a pessoa, faça ali aquela coisa errada. Se a própria Lei 8.112 diz que você, se você fizer uma coisa errada, você vai ser demitido. Aí você vai cumprir a ordem do superior seu, quando ela é ilegal. A própria Lei 8.112 diz que você não é obrigado a cumprir ordens superiores quando manifestamente ilegais. Se seja uma coisa ilegal, você não faz. Ou também alguma coisa que tente contra a sua vida. Imagina, isso vale não só para cá, para o servidor público federal, mas imagina, você vai subir numa escada que não está amarrada, com um peso nas costas, um ar-condicionado, vai instalar um ar-condicionado no lugar e não tem a amarração correta e tal. Você não é obrigado a fazer isso. Se vai tentar contra a sua vida,
Você não vai. É melhor você estar amparado legalmente, você não poderia ser demitido por justa causa numa situação como essa, tá? Então aqui a alternativa correta, 17, é a letra A, tá? Então todas as outras, o servidor tem incumbência sim de guardar sigilo sobre assunto da repartição, não é permitido ausentar-se do serviço durante o expediente, correto também. É proibida a participação em gerência, administração e sociedade privada, também. Não é permitido o servidor utilizar pessoal, recursos aqui, inclusive da demissão, tá? Então 17, letra A. Vamos para a questão de número 18, tá? Vamos agora para 18, tem 18, 19 e no finalzinho a questão 20 e a gente encerra esse vídeo. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade, então o processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, sendo que, conforme previsto a Lei 8.112, o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá. Gente, esse tipo de questão aqui não tem como você saber se você não memorizar. Tem que decorar mesmo. E aqui nem vou ler as outras alternativas, né? Porque essa aqui você tem que memorizar mesmo, certo? Então, já tem um vídeo aqui. Você tem que ver esse vídeo mais uma vez, tem que anotar. Faça como eu faço aqui. Eu anoto nos papéis, eu faço meus mapas mentais, colo na parede para poder... Eu estou sempre gravando os vídeos, eu preciso saber isso aqui memorizado, né? E é algo que... Realmente, assim, apesar de eu já ter vivenciado várias situações da Lei 8.112, existem alguns que eu nunca passei, né? Por exemplo, essa aqui eu nunca passei. Mas é importante a gente ter o conhecimento, tá? E essa aqui não tem pra onde correr. São 60 dias, pronto. E ela pode ser prorrogada por igual período quando a circunstância assim o exigir. Beleza, então 60 dias... Admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando a circunstância o exigirem, beleza, letra A, acabou. Não são 30 dias, não são 60, não sendo admitida a sua prorrogação, é sim admitida a prorrogação, não são 45, não são 30. Essa questão aqui é a questão assim, não, vai chutar, você não tem noção, você tem que saber, isso aqui tem que saber o número mesmo, tá? Questão 19, em relação ao que dispõe a Lei 8.112 sobre a licença para tratar de interesses particulares, o LTIP, certo? Licença para tratar de interesses particulares, LTIP. Deve ser concedida a qualquer servidor, inclusive aos que estejam em estágio probatório. Você acha que o servidor em estágio probatório tem direito a tirar essa licença para tratar de interesses particulares? Poderá ser concedida pelo prazo de até 2 anos. Será que são 2 anos ou são 3 anos? É uma licença remunerada. Será que você vai pedir uma licença para tratar de interesses particulares? Você ainda vai receber para isso? Tá? Será? Poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou interesse do serviço. Será que pode ser interrompida? Você pediu uma licença, não, eu quero sair pelo mundo, fazer mochileiro aí. E aí você tá lá no meio da sua viagem, não, aí fulano, Marcos, você tem que voltar, viu? O negócio de ser mochileiro aí não tá dando muito certo não, estamos precisando de você aqui, volta agora. É extensível aos servidores ocupantes de cargo em comissão, será? Ou é somente para os servidores efetivos? Vamos lá, então, qual é a situação aqui? Ó, lá na Lei 8.112 vai dizer pra gente que não pode estar no estágio probatório, então letra A fora, caiu. Poderá ser concedido pelo prazo de até 2 anos? Não, são até 3 anos. Então essa aqui também está errada. É uma licença remunerada? Não. Inclusive, quando você pede essa licença, você pode, de repente, trabalhar em outro lugar, tá? Porque como você não recebe, você tem esse direito. Então você fica livre daquelas obrigações, não pode ter empresa, não pode ter aquilo lá. Nesses 3 anos você pode fazer o que você quiser, tá? Letra D, poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Aqui sim, com certeza. E é extensível aos servidores ocupantes de cargo em comissão? Não, somente para servidores de carreira, servidores concursados, tá bom? Certo? Servidores efetivos. E agora nós vamos para a última questão. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, a hora de se inscrever é agora. De deixar o seu like também e comentar o que é que você está achando dessa resolução. E se você fez essa prova, o que é que você achou do nível dela? Você achou que a prova estava muito difícil? Estava fácil? O que é que você achou dela? Se você assistiu aqui os vídeos do canal, achou que a prova estava fácil? Então deixa aqui, eu acho que estava um nível muito alto, muito difícil. Vamos lá. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Ao se tornar estável, nos termos da Lei 8.112, o servidor somente poderá perder o cargo em virtude de qual situação? Sentença judicial contra a qual ainda caiba recurso. Será que você pode ser demitido antes do processo finalizar? Decisão de sua chefia imediata. O seu chefe diz, você vai ser demitido. Acabou. Não gostei da sua cara, hoje você veio com a cara torta pro meu lado aqui, demitido. Será que pode isso?
Inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, só o inquérito foi instaurado, você não foi nem julgado ainda, não foi analisada a situação, você já pode ser demitido. Deliberação da maioria dos membros que integram o órgão colegiado responsável pela apuração de infrações disciplinares. Letra E, sentença judicial transitada em julgado, ou seja, finalizada, ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Perfeito, gente. Aqui é a letra E, sem medo de errar, porque o servidor público só vai poder ser demitido no caso de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, até a última instância que subiu, você recorreu, subiu. Então, nesse caso aqui, ou seja, o que aconteceu por um processo disciplinar, e você tem que ter assegurada ampla defesa. Não chegou aí, Marcos, aconteceu tal coisa aqui, você não tem nem direito a recorrer. Não, você tem direito a se defender, tá? Então a gente tem até o princípio da presunção da inocência. E só para complementar, foi adicionado pela Constituição Federal que, além dessa situação aqui, a pessoa também pode ser demitida caso ela seja reprovada em avaliação periódica de desempenho, tá? Não está ainda na Lei 8.112, talvez numa próxima atualização que eles coloquem, eles botem lá nos itens, né, nos incisos, esse tópico também que já está na Constituição. Então, dependendo do concurso, quando ele perguntar de forma mais genérica e não somente nos termos da Lei 8.112, se ele perguntar para o servidor público federal, então aí já a conversa já muda um pouco, tá? Mas aqui, letra E, sem medo de errar. E agora sim, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!